Você aceitaria um convite para dormir numa casa onde os corredores parecem tortos e o lugar inteiro reage como se tivesse vontade própria? Hill House não quer assustar todo mundo. Ela quer escolher alguém. E quando escolhe, sair vivo vira só um detalhe. Esse vídeo é para você que ama livros, mas anda sem tempo para ler. Esse é o resumo animado do livro A Assombração da Casa da Colina, Shirley Jackson. Se histórias assim te prendem até o fim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos mistérios. Vamos à história. Dr. John Montagu não é celebridade de reality nem caçador de fantasmas. Ele é um acadêmico que quer algo mais perigoso, prova científica do sobrenatural. Para isso, ele aluga a Hill House, uma mansão vitoriana isolada entre colinas, com um histórico de mortes e tragédias que faria qualquer pessoa recuar sem pensar duas vezes. Para montar a equipe, Montagu envia convites a pessoas que já viveram eventos inexplicáveis. Um deles chega a Eleanor Vance, uma mulher que passou a vida aprisionada. Anos cuidando de uma mãe doente e amarga, sem amigos, sem casa e sem futuro. Quando lê o convite, ela não vê risco. Vê uma saída. Eleanor rouba o carro da irmã e dirige como quem foge de uma sentença. No caminho, ela fantasia uma vida nova, uma versão dela mesma que ninguém controla. Mas tudo muda quando a mansão surge no alto, recortada contra o céu. Hill House parece doente. Janelas como olhos, ângulos errados, um ar de lugar que não foi feito para a gente. O instinto grita, vá embora. Só que Eleanor entra. Lá dentro ela conhece Theodora, vibrante e intuitiva, e Luke Sanderson, o herdeiro relutante, cínico, está ali por obrigação da família. Com os quatro reunidos, o experimento começa. Observar, registrar, medir, comparar. O problema é que a casa não quer ser estudada. Ela quer ser sentida e quer que todos sintam do jeito dela. Nos primeiros dias, Montagu tenta impor rotina e método, como se a disciplina pudesse domesticar o impossível. Mas a Hill House interfere em pequenas certezas. Portas deixadas abertas aparecem fechadas. Corredores que deveriam levar a um cômodo terminam em outro. Salas parecem mudar de lugar quando ninguém está olhando. E como quase não há ângulos retos, tudo é levemente torto, criando uma tontura constante. Essa inclinação silenciosa faz mais do que confundir. Ela desgasta. O corpo perde referência, a mente procura um centro e não acha. O lugar inteiro funciona como armadilha arquitetônica, feita para provocar desequilíbrio e irritação, até o pensamento ficar frágil. Você se cansa sem ter feito nada. E quando o dia termina, a casa troca o desconforto por medo cru, sem aviso. À noite começam os sons. Não é rangido comum de madeira velha. É pancada pesada, violenta, batendo no corredor e avançando de porta em porta, como se algo invisível procurasse um alvo específico. Eleanor e Theodora se trancam no mesmo quarto, tentando não respirar alto demais enquanto o impacto se aproxima. E o pior é perceber. Aquilo sabe onde elas estão. O frio que chega não vem do vento. Parece nascer de uma mancha de gelo no ar, como se a temperatura fosse arrancada do quarto. Quando o barulho encosta na porta, a madeira vibra como se fosse ceder. Luke e Montagu tentam racionalizar no dia seguinte, inventando explicações fracas. Mas a sensação que fica é simples e terrível. A casa tem vontade e está testando limites, um por um. Com o tempo, fica claro que a Hill House não distribui terror de forma justa. Ela foca em Eleanor, talvez por fragilidade, talvez por fome de pertencimento. Eleanor quer ser aceita por alguém, por algum lugar, mesmo que isso custe caro, e a mansão parece perceber essa fome, como quem encontra a rachadura exata numa parede. O medo deixa de ser fenômeno e vira relacionamento. Certa manhã, no salão, surge uma frase a giz enorme e trêmula. Ajude Eleanor a vir para a casa. O nome dela está ali, exposto na parede, como se a casa assinasse um convite definitivo. Ninguém admite ter escrito. Não há pegadas, não há pistas, não há lógica. Só existe a certeza inquietante de que Hill House sabe quem Eleanor é e sabe o que ela deseja. Eleanor tenta se aproximar de Theodora, buscando apoio.
tentando se agarrar a alguma normalidade. Mas a casa planta discórdia como se semeasse veneno. O afeto vira ironia, depois crueldade, como se cada conversa ganhasse espinhos. Eleanor começa a ouvir risos onde não há ninguém e a suspeitar de todos. A Hill House não precisa de fantasmas visíveis. Ela usa as pessoas como ferramentas. Numa noite, Eleanor acorda no escuro com o pavor crescendo como febre. Ela estica a mão e segura a outra mão, com força, acreditando ser Theodora. Os ruídos pioram. O quarto parece respirar. E ela aperta mais, implorando em silêncio para não ficar sozinha. Quando as luzes se acendem, Theodora está dormindo longe, inalcançável. Então, de quem era a mão que respondeu ao desespero dela? Dali em diante, Eleanor já não sabe onde termina a mente dela e onde começa a mansão. Ela passa a andar pelos corredores à noite, em transe, como se obedecesse a uma coreografia antiga que a casa ensaiou por décadas. Ela para diante de portas fechadas, como se ouvisse alguém chamando do outro lado. O medo não a empurra para fora, ele a puxa para dentro. Aos poucos ela sobe até a biblioteca, fria, com cheiro de mofo e passado, onde o silêncio pesa como uma presença. Lá existe uma escada de ferro em espiral, instável, que leva ao sótão escuro. Cada degrau range como se reclamasse, e ainda assim ela sobe. Não é coragem, é convite. É como se o lugar dissesse, mais um pouco, só mais um pouco. Eleanor sobe como quem atende um chamado íntimo. Em vez de fugir, ela quer se fundir à casa, como se ali estivesse a única coisa capaz de acolhê-la. Bate em portas, ri, grita, dança, e cada gesto parece alimentar as paredes. Montague, enfim, entende. O experimento perdeu o controle. Eles não estão estudando Hill House. Hill House está estudando Eleanor, e aprendendo rápido demais. Assustados, os outros decidem o impensável. Eleanor precisa ir embora imediatamente. Ela implora para ficar, dizendo que não tem para onde ir, que ali finalmente existe um lar. Mas Montague insiste. Theodora evita seus olhos. Luke a escolta como se levasse alguém doente para fora de um quarto contaminado. A decisão soa racional. E, ao mesmo tempo, tarde demais. Eleanor entra no carro e liga o motor. Do jardim, os três observam em silêncio, enquanto ela desce a estrada, pequena diante da colina e enorme dentro da própria cabeça. Só que, por dentro, os sussurros aumentam, empurrando, convencendo, prometendo. Se ela cruzar os portões, pensa. Algo nela morre para sempre. E a única forma de ficar é não sair. Ela acelera. O coração acompanha o motor batendo como um tambor. Na curva, uma árvore enorme espera como um fim escrito, parada e inevitável. Eleanor pensa, estou fazendo isso sozinha, finalmente fazendo algo por mim. E então, no último segundo, a lucidez volta como choque. Por que estou fazendo isso? Porque ninguém me impede. Mas é tarde. Ela bate o carro fortemente na árvore e não resiste ao impacto. A batida destrói o carro. Eleanor Vance some ali, entre metal retorcido e um silêncio que ninguém consegue explicar. Pouco depois, Montague abandona a casa e carrega a culpa como cicatriz. Theodora vai embora tentando esquecer. Luke foge para longe. E Hill House permanece imóvel, como se nada tivesse acontecido. Exatamente como uma predadora que acabou de comer. Essa história é inspirada no romance gótico The Haunting of Hill House, 1959, de Shirley Jackson. Hill House não prova só que o medo existe, prova que a solidão é uma porta destrancada. Quando alguém passa a vida inteira sem pertencimento, qualquer lar pode parecer salvação, mesmo que seja prisão. E o pior tipo de mal é o que não empurra, só convence, até você chamar de escolha aquilo que foi captura. E aí, na sua opinião, Eleanor se sacrificou por vontade própria ou foi guiada pela casa? Deixa nos comentários se gostou dessa história e se quer ver mais histórias baseadas em livros por aqui. Obrigado por assistir. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. E até o próximo mistério.